Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sou consultor Borla em São Paulo. Vamos para a nossa quarta videoaula do nosso curso Data Snap com Rádio Studio 2009. Vou abrir aqui a ferramenta. Tem alguém mexendo o saco aqui. Vamos lá. Aproveitar aqui ainda uns dias restantes que eu tenho para poder concluir esse módulo. Vamos criar aqui uma nova pasta para a aula de hoje. Estudar Data Snap. Vamos para a nossa aula de número 4. Vamos copiar aqui as duas camadas, Server e Client. Na camada Server, vamos criar um método para retornar um conjunto de dados agora. Nós estávamos criando apenas métodos para processar informações e retornar valores boolean inteiros para a quantidade de dados que foram modificados. Então aqui na nossa camada server, no nosso data módulo de usuário, deu uma travada aqui na carga, pronto. Vamos criar uma nova função chamada getUsuários. Eu vou passar um login, que é uma string, e esse cara vai me retornar um OLE variant. Pronto. Ctrl Shift C. O que é esse OLE variant? É um conjunto de dados que o meu delta do client dataset ele pode receber e pode trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui na nossa classe de utilitários, vamos criar um método chamado dataset_to_OLE_variant. Com esse método, nós podemos receber um dataset qualquer, tDataset, e retornar um OLE_variant. Bem, eu vou precisar de um provider para trabalhar com esse conjunto de dados. Vamos colocar aqui o provider. Cadê o nosso método? E aqui em cima temos que colocar também DB para trabalhar com o dataset. Variant, DB client para o client dataset. E agora o OLE variant vamos por aqui. Tava errado. Então é do tipo tDataset provider. Vamos instanciar aqui essa variável new. Vamos colocar a propriedade dataset do nosso provider, como ali o nosso dataset passado, como parâmetro. E aí nós temos uma property data, que é o nosso OLE variant, que nós podemos pegar agora. E aí eu pego o meu provider e dou um free no cara. Try. E dou um free no meu provider. Pronto. Terminei aqui a execução desse método. E agora vamos copiar essa rotina de update como parte do nosso método getUsuários. O que é que eu vou precisar fazer? Eu não vou validar nada. Simplesmente eu vou dar um select. Só me interessa do lado client as informações como login e se o cara está ativo ou não. A senha não vai para o lado de lá. E aí eu vou fazer o seguinte: if trim lc login diferente de vazio, então eu vou fazer um filtro pelo login. Dou um open no meu SQL
E o meu result vai ser tutil. Opa, fiz uma besteira aqui, adicionei ao principal. Vai ser tutil esse método dataset to all variant. E ele vai me pedir agora um dataset que é o SQL exec. E eu não preciso mais do carinha aberto. Vou fechar isso aqui. Tá aí o nosso try. Finally. Pronto. O método já está feito. Vamos executar a nossa aplicação server. Desbloquear a aplicação. Vamos abrir aqui o RadStudio 2009. Está carregando aí a aplicação RadStudio. E agora, vamos abrir aqui a nossa aplicação client. E vamos criar aqui um formulário para colocar os nossos usuários. Vou chamar o usuário form. Cadastro de usuários. O que é que o meu cadastro de usuários vai ter? Vou colocar aqui um page control. Vou deixar esse cara ao client. Vou colocar aqui duas guias. Mudar aqui a orientação dessas guias. Deixar no rodapé, bottom. Vamos pôr aqui um image. Vamos adicionar aqui algumas imagens, né? Vou pôr um componente, uma imagem table, que será a nossa lista, e uma imagem de adição para o nosso cadastro. Vou ligar aqui o meu page control à minha imagem. E aí vamos chamar essa página de dados. E vamos chamar essa página de ficha. Ok. Nos dados, eu vou ter um dbgrid. Client. Vou ter aqui um data source. E um client dataset. Ok, porque eu preciso desses caras para exibição de dados. DS cadastro. E aqui o CDS cadastro. Observem que eu tenho apenas o client dataset. Por quê? Porque eu preciso capturar aquele OLE variante, mas eu não preciso, nessa minha aplicação, ter a conexão direto com o banco, que já é uma grande vantagem. A minha regra continua no servidor. Vou deixar a grade como read only, edit falso e read only true. Tá aí a minha grade. Vamos colocar aqui na ficha um componente toBar. Poderia usar também um action bar, ficaria mais bonitinho. Questão de costume, vou usar esse cara. Temos incluir, alterar e excluir. 3 botões. Deixo outsize como true e vamos pôr aqui 3 botões. Incluir. Vou usar esse cara. Opa, usei o errado. Vamos usar essa folhinha aqui. Vou pegar esse cara aqui, vou dar um delete nele. Nesse aqui também. O alterar, vou usar a mesma folha. O excluir, vou usar a lixeira. Vou ligar ali ao meu componente image. Agora vou mudar aqui a ordem, né? O index das imagens.
O incluir é esse, o alterar é esse, e o excluir é a lixeira. E vamos pôr os nossos labels. E edit isso aqui. Vou ter um carinha para o login, né? Nós temos aqui no nosso label edit, vou chamar de edt login, edt senha e um checkbox para saber se esse cara está ativo ou não. Tá dando umas travadas aqui na minha máquina. CHK ativo. Se o meu usuário, a conta dele está desativada, né? E agora vamos setar aqui o texto desse login. Tá. Edit label. Login. E aqui no meu edit label vou pôr aqui a senha. Eu posso configurar também algumas propriedades aqui, tamanho máximo e etc. Mas o que eu quero mostrar mesmo nessa aula não é nem um cadastro, porque a gente já sabe como passar esses parâmetros lá para a aplicação servidor. Agora é capturar esses dados. Então esse formulário eu vou tirar do AutoCreate, depois nós vamos jogar ele dentro de uma BPL. Vai ficar muito legal a aplicação. Então vamos em Forms, jogar esse formulário para o lado de lá. Cadê o nome do meu formulário? Vai ser FRM usuário F. É o nome do meu form. E aí eu vou criar esse cara, ó, aqui dentro quando eu chamar o cadastro de usuários. Application. Create form. Eu passo aqui a classe e a instância. Adiciono o usuário aqui. Executo um show modal. E executo um free. Try. Fica todo mundo dentro desse bloco. Try finally. Pronto. Chamei o formulário. Dentro do formulário eu tenho que adicionar aquela minha classe de utilitário, né? Porque é dentro da classe de utilitário que eu tenho o mecanismo da conexão. Vou criar um método chamado procedure do open tables. Vou chamar aqui open mesmo. O que eu vou fazer nesse open? Eu vou pegar esse client dataset. Eu dou um close no cara. E dou um open nele depois. E aí eu vou setar a propriedade data desse cara. Vou criar aqui aquele método. Vamos lá no nosso formulário de login. Eu tenho uma chamada para ele, ó. Seria uma boa para a nossa aplicação a gente já criar um mecanismo de tratamento de exceção aqui dentro do nosso sistema. Por enquanto, estamos carregando tudo. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Criei uma variável do tipo datamódulo usuário client. Vou adicionar aqui o usuário client, que é a nossa camada cliente, né? Passei o DB connection. Isso aqui foi mostrado na aula anterior, como pegar essa conexão. E agora eu estou chamando o método para pegar os usuários. Minha aplicação já está rodando. Dá um refresh. Vamos gerar de novo o método client, ó, porque eu preciso desse get usuários agora. Vou remover a minha biblioteca o usuário client e vou salvar por cima.
a nova biblioteca. Pronto. E agora eu posso chamar um método. Vamos compilar. GetUsuário, onde o login vai ficar em branco. Pronto. Compilo. Está falando que o doOpen foi declarado, mas nunca executado. Tudo bem. E aí quando eu chamar aqui o meu formulário, simplesmente eu vou chamar o método open para trazer os dados. Vamos executar nossa aplicação cliente. Está pedindo login, admin, senha inválida, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está lá a conexão. E agora vamos abrir o cadastro de usuário. Ó, já trouxe o conjunto de dados aqui para a grade. Vocês viram como foi rápido, né? Temos que nos lembrar sempre de que na nossa aplicação esse método open, a gente não vai ficar sempre trazendo a massa de dados. Isso aqui foi porque é uma tabelinha pequena. Mas para outras consultas, a gente vai esperar o cara montar o filtro, passa o filtro para o servidor, certo? E depois pega o conjunto de dados. Espero que vocês tenham entendido como é que funcionou o mecanismo de capturar esse conjunto de dados ou variante. E agora é só continuar fazendo formulários e na próxima videoaula terminar esse cadastro, na inclusão, alteração e exclusão de dados. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.